Falar de pólipos e poliposes do colo. Tá bom o áudio? Tá. Define-se como pólipo do aparelho digestivo. Toda estrutura com origem da sua parede, que seja projeta em direção à luz de forma circunstrita. Sintomas. Habitualmente, os pólipos do colo e do reto são assintomáticos. Quando são volumosos, podem ocasionar quadros de suboclusão ou obstrução intestinal. Também podem sítio de algumas hemorragias de relevante impacto clínico, quando úlcera ou necrosa. Ou seja, os pólipos são assintomáticos. Então, quando acontece tipo assim, de ter a forma clínica, é porque já está bem desenvolvido. Exames para diagnóstico: raio-x com contraste, a ultrassom, tomografia, colomografia e ressonância magnética. Alguns tipos de pólipos. Tem os polipóides, que é o pediculado e o céssio. O pediculado tem tipo esse tronquinho de árvore e o céssio é bem achatadinho, que são os mais comuns, são o pediculado e o céssio. E tem as lesões planas. Superficialmente elevado, que é o 0,2A. Plano, 2B e 2C, que é tipo cavado para dentro. Aqui a gente tem um exemplo de pólipo neoplásico, que é o adenoma, que são os mais frequentes de maior relevância clínica. Na maior parte das vezes, são precursores do adenocarcinoma. Então, se ele for descoberto no início, pode ter a queda dramática do aparecimento do adenocarcinoma. E aí tá a fotinha dele, do adenoma. Adenocarcinoma é o câncer mais comum do cólon e reto. 90% dos tumores malignos são desses segmentos. O adenocarcinoma tem pior prognóstico quando indiferenciação celular, presença de invasão vascular linfática ou venosa, margem de ressecção lateral ou profunda comprometida e presença de brotamento. Aí nessa figura tem um exemplo do brotamento no adenocarcinoma. Os inflamatórios, que já são não neoplásicos, formam-se após ter ocorrido algum tipo de agressão à mucosa, como crise de verticulite, na retocolite ulcerativa inespecífica e na doença de Crohn. Após algumas infecções, por exemplo, a salmonelose crônica ou infestação na extossomose ou amebíase, habitualmente não necessitam ser removidos. Mais um exemplo do não neoplásico são as lesões hiperplásicas distais. Geralmente são diminutas, menor que 1 centímetro, róseas abobadais, não tem relevância clínica, ou seja, só vai descobrir mesmo por acaso. São achados frequentes na população geral, principalmente na terceira idade. Podem ter malignização. Os amartomas são lesões epiteliais caracterizadas por uma desorganização tecidual. Raras às vezes são únicos e quase sempre estão associados a síndromes genéticas. O tratamento. Inicialmente é preciso avaliar muito bem uma lesão antes de pensar em tratá-las, pois um divertículo invertido ou até mesmo um coto apendicular, uma pós-apendicectomia, podem se manifestar como um pólipo. Apenas as lesões oriundas da mucosa e algumas poucas da submucosa possibilitam seu tratamento endoscópico, ficando os demais sujeitos somente a tratamento cirúrgico. Colite isquêmica. A colite isquêmica é uma afecção frequente no paciente idoso. Caracteriza-se pela isquemia transitória e autolimitada do colo. Estima-se que a incidência é muito mais frequente que os casos diagnosticados. Por ser a maioria dos pacientes idosos e ter a dificuldade de fazer exame, então quase não tem casos diagnosticados. O método diagnóstico de escolha é a colonoscopia, pela qual é possível detectar as alterações na mucosa intestinal, além de permitir a retirada de fragmentos para análise histopatológica.
Através de quê? Exames laboratoriais, radiografia, tomografia e ressonância magnética. A patologia. As formas leves de colite isquêmica, após o episódio isquêmico, apresentam edema, eritema, congestão e hemorragias na mucosa e submucosa, produzindo elevações de submucosas na luz intestinal. Essas podem ser reabsorvidas ou evoluir com necrose na mucosa, eliminando o conteúdo hemorrágico para a luz intestinal. Quadro clínico. O quadro clínico típico é de dor abdominal em aperto, aguda, localizada no flanco e na fossa ilíaca esquerda. Distensão abdominal acompanhada de tenesmo e sangramento intestinal. As formas leves, acometimento somente da mucosa e da submucosa do colo. Dor abdominal leve e diarreia sanguinolenta. 50% dos casos apresentam essa forma leve e 25% dos casos pode cursar apenas com leve distensão abdominal sem dor abdominal. O sangramento intestinal é de pequeno volume e autolimitado. Quadro clínico. Formas intermediárias. Acometimento da camada muscular própria do intestino. Pode apresentar quadro de suboclusão intestinal devido ao estreitamento segmentar da luz. E esses casos podem evoluir para a forma crônica da doença, que é causada pela fibrose regenerativa com estenose segmentar. E também tem a forma mais grave. Pode haver quadro de anorexia, vômito e distensão abdominal causado por íleo paralítico. 10 a 20% dos pacientes podem apresentar sinais de irritação peritoneal causado pela isquemia transmural. Também pode evoluir para perfuração intestinal e peritonite franca, necessitando de cirurgia. Aí está um exemplo na figura de cima da isquemia de forma leve e embaixo da forma mais agressiva. Classificação. Elas podem ser não gangrenosa e gangrenosa. A não gangrenosa é o tipo reversível, que tem boa evolução clínica e resolução completa. É o tipo crônico, que evolui com estenoses segmentares, muitas vezes necessitando de tratamento cirúrgico. A forma gangrenosa evolui com necrose de toda a parede intestinal, apresentando perfuração intestinal ou peritonite franca. Também deve iniciar o tratamento cirúrgico após a constatação. Tratamento. Formas leves. Reposição hidroeletrolítica, medidas de suporte, tratamento de doenças associadas e pausa na alimentação. Nas formas graves, está indicado o uso de antibiótico de amplo espectro. O tratamento cirúrgico está indicado nas formas gangrenosas ou nas formas crônicas, que evoluem com estenose segmentar, sem sucesso ou possibilidade de dilatação por endoscopia. Também temos a doença do apêndice secal. O que é o apêndice secal? Ele consiste em uma extensão tubular localizada no seco e que termina em fundo seco. O apêndice pode ser sede de uma série de afecções neoplásicas e não neoplásicas. A apendicite aguda é a mais frequente delas. A etiologia. A obstrução da luz apendicular é considerado o principal fator etiológico da apendicite aguda. A obstrução pode ser causada por fecalitos impactados. A luz do órgão é, então, preenchida por muco, aumentando a pressão descendendo o apêndice. O tempo necessário para perfurar o apêndice, já infeccionado, varia de 24 a 48 horas. Divisões e quadro clínico. O apêndice não complicado é através de processo inflamatório apendicular, sem gangrena, coleção ou necrose. O apêndice complicado é presença de perfuração, necrose do apêndice ou abscesso periapendicular. O quadro clínico clássico inicia-se com dor abdominal difusa, periumbilical ou no epigastro, que em até 24 horas se localiza na fossa ilíaca direita, por vezes acompanhada de náuseas e vômitos, que é feita através do sinal de Murphy. Diagnóstico por imagem. Aqui a gente tem um exemplo da tomografia e da ultrassonografia. Então, o diagnóstico pode ser feito através do raio-x, ultrassom
e tomografia. Mas lembrando que o diagnóstico de imagem é só complementar. O diagnóstico mesmo é clínico. A cirurgia convencional ou laparoscópica. A apendicectomia pode ser realizada através de uma incisão de McBurney ou transversa na fossa ilíaca direita ou por meio de laparoscopia. A laparoscopia torna possível a melhor inspeção da cavidade, reconhece outros eventuais diagnósticos e permite a remoção do apêndice com segurança, bem como a adequada limpeza da cavidade. Então, a melhor forma da apendicectomia é através da laparoscopia.